E o São Paulo tem mais um desfalque importantíssimo. Vamos comentar aí sobre essa situação. Vamos falar aí também sobre o mercado da bola. Gabriel, que papo é esse com o lateral esquerdo do Jorge pode pintar no São Paulo? Que loucura é essa? Vamos comentar aí sobre isso. Tem também acusação escandalosa, tá? Um negócio absurdo que a gente vai estar comentando aí, rapaziada, tá? Isso e muito mais. Se você quer novo no canal, se inscreve, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa lá, que é importante, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Belezinha? Tranquilão? Deixa o like mesmo, se inscreveu? Pode confiar? Então vamos aí para as notícias do São Paulo. A gente teve aí, rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente teve aí o Luan finalmente, né, acerta na sua saída do São Paulo para jogar aí no Vitória, tava jogando aí a Série A pelo Vitória, já foi anunciado, né, cara, já foi anunciado lá pelo time do Vitória, ele já viajou e tudo mais. E o que acontece? O André Plihal, tá aí dos canais ESPN, trouxe uma informação de um desentendimento que o Luan teve com o Rogério Ceni, rapaz, olha só. Luan teve desentendimento com o Rogério Ceni. Nos últimos anos, o Luan passou a ser uma peça descartada por todos os treinadores que passaram pelo São Paulo. Carpini sequer utilizou o volante. O Dorival deu pouquíssimas oportunidades ao jogador. E o Rogério Ceni teve um desentendimento grande em sua estadia pelo clube, tá? Segundo o André Plihal, amigo de Rogério Ceni, virou outra pessoa, sem foco. O Luan, no caso, virou outra pessoa, sem foco, né? Olha só. A briga dele com o Ceni foi muito maior do que a com o Marcos Paulo. Não é à toa que o Luan não conseguiu mais a forma física ideal e não conseguiu mais recuperar o seu espaço no time. O Ceni não queria que o Luan tivesse seu contrato renovado, mesmo assim o São Paulo renovou até 2026. Sem espaço, o Luan deixou o São Paulo depois de 14 anos, o jogador já foi anunciado pelo Vitória, tá? Então, informação de bastidor que o André Plihal aí, dos canais ESPN, trouxe, tá? Do desentendimento aí do Luan com o Rogério Ceni, tá? Isso aqui que eu achei interessante, ó. Ele virou outra pessoa, sem foco, que foi o André Plihal, também tinha trago a informação de que o Luan tinha dado uma deslumbrada, né? Dando uma perdida aí, uma deslumbrada, e acabou perdendo o foco, né, cara? E ele teve aí um desentendimento muito maior, né? O Ceni teve um desentendimento muito maior com o Luan do que com o Marcos Paulo. Todo mundo lembra daquele alvoroço que teve Rogério Ceni e Marcos Paulo, que o Marcos Paulo fez postagem no Instagram e depois aí o Marcos Paulo, o Rogério Ceni foi tirar satisfação com o Marcos Paulo lá no CT, né, cara? Aí virou todo aquele alvoroço que não sei o que. Mas segundo o André Plihal, o desentendimento do Ceni com o Luan foi bem maior do que o do Marcos Paulo, né? E o que acontece? Tem aquela questão que é curiosa, né? O Luan, ele tava jogando bem, pô, entrando nos jogos, fazendo gol e tudo mais. O que acontece? Jogando bem, pô, todo mundo, pô, tem que ser titular, tem que renovar, que não sei o que. Pô, o cara tava jogando bem, ele tava mostrando no campo que ele tinha que ser titular e que ele tinha que renovar o seu contrato. Aí, ele não renovou, ficou essa novela aí, Rogério Ceni foi e afastou, ó, só vai jogar depois que renovar o contrato. Se não renovar, vai ficar treinando, não vai jogar, que foi o que o Rogério Ceni fez. Aí, o Luan é afastado, né? Aí depois que ele volta e renova o contrato, ele não consegue mais jogar bem como ele estava jogando antes de ser afastado. Aí, irmão, ele ficou literalmente sem jogar. O Dorival deu pouquíssimos jogos para ele, não jogou bem, irmão. Aí ficou escanteado no clube e agora saiu, tá? Ele estava até jogando bem até a renovação de contrato. Depois que ele renova e volta, né, de que ele ficou afastado aí, ele não consegue mais jogar bem. Muita gente fala, pô, mas pra que renovou o contrato com o Luan se o cara nem joga? Cara, quando renovou o contrato com ele tava jogando bem, velho. Entrando nos jogos, fazendo gol no Paulistão, fez gol no Santos, um golaço no Santos, fez um golaço contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 2 golaços de fora da área, o cara tava entrando e jogando bem, né? Então, ele renovou porque o cara tava jogando bem. Aí ele é afastado, depois que ele é afastado, na volta que ele não consegue mais jogar aí, tá? Bom, rapaziada, olha só, informação do Globoesporte.com. Globo fecha acordo com a Libra para exibição dos jogos dos clubes que pertencem ao grupo nas edições de 2025 até 2029 do Brasileirão. O contrato prevê transmissão com exclusividade das partidas como mandantes de Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo e o Vitória e outras equipes que possam, né, aderir à Libra no futuro.
o contrato atual de direitos do Brasileirão termina em dezembro de 2024, esse ano, né? E os valores não foram divulgados, tá? Então a Libra aí fechou o acordo com a Globo para transmissões exclusivas como mandantes, tá? Desses clubes que eu citei para vocês, e o São Paulo tá na Libra, tá envolvido aí, tá? Os valores não foram divulgados ainda, vamos ver isso nos próximos dias, né? Nas próximas semanas a gente vai ter mais detalhes aí de quanto que os clubes vão ganhar, né, cara, com esse contrato aí agora da Globo, né, de TV aí, da Globo, com a Libra, onde o São Paulo está. O São Paulo também está na Libra aí, tá? Bom, rapaziada, hoje, né, cara, o São Paulo aí fez uma ação muito legal, pô, que eu acho espetacular isso aqui, né, o próprio São Paulo postou aqui nas suas redes sociais, ó, 8 de março, dia de reafirmar a luta e o protagonismo das mulheres. O trabalho pelo reconhecimento e amplificação das vozes femininas no futebol e na sociedade é diário, sendo um compromisso do São Paulo Futebol Clube, né? E olha que legal, a Associação Fala Mulher acolhe mulheres de vítimas de violência doméstica. A visita mais que especial de hoje é um compromisso do São Paulo com uma sociedade cada vez melhor, tá? Então tem uma associação chamada Fala Mulher, que acolhe as mulheres de vítima de violência doméstica, e nessa associação, tá? O São Paulo levou várias mulheres dessa associação para o CT hoje, né, cara? Eles almoçaram lá, tomaram café da manhã, conheceram os jogadores, tiraram foto com os jogadores. Aí tá, então todas as mulheres aí foram fazer essa visita aí pro São Paulo no CT da Barra Funda. Baita ação que o São Paulo fez nesse Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas as mulheres aí, né, cara? Feliz aí, dia de todas as mulheres aí, de todo mundo, especialmente para as tricolores, para São Paulinas, evidentemente. E parabéns pro São Paulo aí por fazer essa ação aí com mulheres no Dia aí, né, Internacional da Mulher. Parabéns, São Paulo. Eu acho do caramba essas ações que o São Paulo faz, né, cara? Dia da Mulher. Tem também no Dia das Crianças, né? A gente teve o Dia das Crianças ano passado, que a Independente, junto com o São Paulo, levou uma porrada de crianças para conhecer os jogadores, ver o treinamento. E o São Paulo faz recorrentemente essas ações, que é espetacular. Parabéns aí para o São Paulo, tá? Agora vamos falar sobre um assunto aí que, meu amigo, tá? É um negócio assim escandaloso, tá? Absurdo aí. Olha só, rapaziada. John Textor diz ter árbitros gravados reclamando de não terem propinas pagas e avisa: em 30 dias os fãs ficarão sabendo do que realmente aconteceu no Brasileirão, tá? Meu amigo, a gente teve o jogo do Bragantino, Botafogo e Bragantino, que o Botafogo venceu, né? E se eu não me engano, essa entrevista que ele deu foi logo depois do jogo que o Botafogo venceu. E ele falou o seguinte, abre aspas, vou pegar a declaração dele completa para vocês. Abre aspas. Dizer que não há corrupção no Brasil quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Houve manipulações e erros em 2021, 2022 e 2023. E nós temos provas, fecha aspas aí, para o John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ele meteu essa aí numa entrevista para a Globo, tá? Dizendo que tem aí corrupção, manipulação de resultado, né, em 2021, 22 e 23, tá? Ele faz essas acusações e diz que tem prova de árbitros, tá? De juízes aí reclamando de não ter recebido suas propinas. Olha que absurdo que é isso aqui. Vocês têm noção de que negócio escandaloso que é isso aqui? Mas, Gabriel, o que tem a ver com São Paulo, a declaração do John Textor com São Paulo? Meu irmão, tem tudo a ver, cara. Tem a ver, né, com São Paulo, com o Flamengo, com todo mundo, tá? E o São Paulo foi prejudicado por causa disso aqui que ele tá acusando? Todo mundo tem a ver, meu querido, tá? Ele tá falando de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. 2021, 2022 e 2023. Isso é absurdo, tá? Isso é grave. Imagina se ele consegue realmente provar isso aqui, cara. O que vai acontecer? Né? Ele fez a acusação e disse que tem provas. Só que aquele negócio, falou, tem que provar. E olha só, rapaziada, após essa declaração do John Textor, tá? A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol emitiu uma nota oficial, tá? E nessa nota oficial, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol falou o seguinte na nota, abre aspas: se o John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro, tá? Foi o que a Associação Nacional de Árbitros soltou aí, né, após as acusações do John Textor.
tá? Ó, se ele não provar isso, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Ele que é dono da SAF do Botafogo. Meu irmão, tem noção que negócio escandaloso que é isso aqui? Segundo o Textor, ele tem provas aí dos árbitros, né, reclamando de não ter recebido as propinas. Agora, aquele negócio, cara, se tem prova, tem que mostrar, né? Porque não pode ficar assim. Alguma coisa tem que acontecer. Ou o John Textor provar o que ele falou, ou então vai dar algum problema pro John Textor. Porque ele não pode sair falando isso aí, irmão, e deixar impune como se nada tivesse acontecido. É uma acusação absurdamente grave, né? Vamos ver o que vai acontecer. E mais, tá? O André Rizek, tá lá do Sport, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, que não sei o que, né, cara? Que ele é clubista pra cacete, corintiano. Ele trouxe uma informação hoje de manhã, tá no programa de Seleção Sport TV, e ele disse que tem uma informação de que realmente, tá, o John Textor tem gravações de árbitros reclamando de não terem recebido as suas propinas, tá? Então é um negócio gravíssimo, tá? E mais, né, desde o ano passado, quando o Botafogo começou a perder o título brasileirão, o John Textor já vem falando, né, de questão de arbitragem, né, cara, de roubos, de prejudicar o Botafogo, e agora ele vem com essa aí, de que tem áudios de árbitros reclamando de não ter recebido propina. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque, meu irmão, se isso aqui for verdade, cara, é um negócio escandaloso, tá? A gente já teve erros de arbitragem, né? Lá em 2005 ou foi em 2004, no Campeonato Brasileiro, que teve que voltar a jogos e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer aí em relação a isso, tá? Porque é um negócio absurdamente grave, cara, e muito preocupante aí, isso aí que o John Textor falou, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Bom, rapaziada, olha só. Nahuel Ferrarese foi convocado para a seleção venezuelana para 2 amistosos, contra a Itália no dia 21 e contra a Guatemala no dia 24. Caso o São Paulo se classifique, o zagueiro deve ser desfalque nas quartas de finais do Paulistão, rapaz. Então tá aí, como todo mundo sabia, como todo mundo imaginava, o Ferrarese foi convocado para a sua seleção aí, tá? E vai estar disponível para jogar esse amistoso dia 21 e no dia 24. E ele deve ser desfalque no jogo das quartas de finais do Paulistão, caso o São Paulo avance, evidentemente. Então, um desfalque importante do São Paulo deve ter aí, né, cara, do Ferrarese, ele que vem sendo titular nos últimos jogos. Jogou contra a Inter de Limeira titular, contra o Guarani titular, contra o Palmeiras titular, né? Então ele tá retomando, né, cara, essa grande fase dele que ele tá jogando muito bem e virando titular aí do time, e vai ser uma perca importante caso realmente ele fique de fora das quartas de final. Tá, rapaziada? Bom, agora é o seguinte, olha só. A CBF conseguiu sustentar o uso de sintéticos em 2024 no Brasil. Porém, para 2025, o São Paulo lidera um movimento com outros clubes que quer o fim do gramado artificial no país para as competições no próximo ano. A entidade brasileira, a CBF, convocou a comissão de médicos para tentar entender melhor sobre o tema com a Comissão Nacional de Clubes. A tal comissão foi eleita na mesma reunião e conta com Atlético Goianiense, Fluminense, Fortaleza, Internacional e São Paulo. A comissão também deve contratar uma consultoria internacional para um estudo mais profundo do caso, tá? Esses clubes que eu citei para vocês aí são os clubes que fizeram aí um movimento, tá? Os clubes que eu citei para vocês que são contra, que querem o fim dos gramados sintéticos no Brasil. O tema polêmico que já foi levantado primeiro, né, pela entidade que representa os atletas, que era contra o aumento do limite de estrangeiros e também dos gramados sintéticos. A gente teve aí na última semana uma reunião aí da CBF com várias entidades, com várias federações, e foi quando a gente teve a confirmação do aumento do limite de estrangeiros, tá? E o gramado sintético também foi um tema abordado na reunião, porém, né, eles preferiram aí, a decisão foi de não banir o gramado sintético do Brasil, eles deixaram aí para 2024, tá? Eles permaneceram com o gramado de 2024, apesar que se eles fossem banir isso já para esse ano, não é já para agora, né, cara, né? Porque não é assim, pô, rapaziada, ó, acabou o gramado sintético, já pode pôr o natural e vai logo, daqui a pouco tem Brasileirão, Copa Brasileira, não é assim que funciona, evidentemente. Mas eles preferiram manter os gramados sintéticos, pelo menos nesse ano. Para 2025, esses clubes que eu citei para vocês, incluindo o São Paulo, seguem com esse movimento para tentar aí acabar, tá? Para tirar os gramados sintéticos no Brasil, né? A gente vai ter aí, né,
a CBF, né, cara, vai contratar aí médicos aí, né, cara, e como é que é o nome aqui, ó, a entidade brasileira convocou uma comissão de médicos para tentar entender melhor sobre o tema com a Comissão Nacional de Clubes. Vai ter aí comissão de médicos, né, para entender, porque tem muita gente que fala assim, pô, gramado sintético, cara, é mais fácil para machucar os jogadores. Aí vai ter essa reunião aí com a comissão de médicos para ver mais a profundo se é verdade ou se não é, né, porque se for, realmente é bem preocupante aí, né? Mas enfim, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos avançando agora. São Paulo fez ótima janela para encorpar o elenco, mas não conseguiu resolver duas carências pedidas por Carpini, tá? Matéria aqui, rapaziada, do Trivela, ó. A primeira janela de transferência de 2024 fechou na última quinta-feira e deixou duas carências no elenco do Thiago Carpini no São Paulo. O treinador admitiu publicamente mais de uma vez que queria um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto para fechar o seu grupo nesse início de temporada. As duas lacunas seguem abertas, mas isso não quer dizer que o São Paulo não tenha encorpado e melhorado o seu grupo com as 5 contratações fechadas até agora, tá? Olha só, mais de 40 milhões de reais investidos em reforços nessa temporada agregaram qualidade em setores carentes desde o ano passado no São Paulo. A diretoria conduziu uma profunda reformulação do elenco na janela de 2024 e liberou mais de 16 jogadores. E mesmo assim, fortaleceu o seu plantel com a contratação de 5 jogadores com potencial de serem mais importantes para a equipe dos que estavam no ano passado, tá, pai? Então tá aí matéria do Trivela, né, cara? O São Paulo liberou mais de 16 jogadores. Aí, investiu mais de 40 milhões de reais nessa janela, com as 5 contratações que o São Paulo fez aí, mas ainda ficou duas lacunas, né, que é a lateral esquerda, que a gente vai comentar daqui a pouco, tem informação aí, e também o zagueiro canhoto, que era um zagueiro aí que o Thiago Carpini queria, tá, o zagueiro canhoto com qualidade de bola para sair jogando, não chegou em nenhum lateral esquerdo, né, chegou por último aí o centroavante. O São Paulo gastou mais de 40 milhões na janela e a janela já fechou, tá, porém o São Paulo pode contratar jogadores ainda, mas jogadores que estão livres no mercado. Não pode contratar de outro time aí não, tá? E falando nisso aí, olha só. Informação do Rafael Emiliano. Empresário de Caio Paulista tenta reaproximação e oferece lateral dispensado pelo Palmeiras ao São Paulo. Depois de virar persona não grata no São Paulo, com a ida de Caio Paulista para o rival Palmeiras, o empresário Eduardo Duran tentou na última quinta-feira se reaproximar dos dirigentes do São Paulo aí. Olha só, muito antes do time verde anunciar a rescisão contratual com o lateral esquerdo Jorge, o Uran ofereceu o jogador ao São Paulo por meio de intermediários, em acordo que seria extremamente vantajoso financeiramente ao São Paulo. Jogador com salário baixo e de quem vem sendo, né, aí cobrado no mercado, abaixo do que vem sendo cobrado no mercado aí. O São Paulo recusou a oferta. Diz que Jorge não interessa e de que procura opções que mais se enquadram no sistema aí planejado pelo Thiago Carpini. Tá a informação aí do Rafael Emiliano, tá? O Jorge estava no Santos, o Santos devolveu ele pro Palmeiras e o Palmeiras já rescindiu o contrato com o Jorge, ele tá livre no mercado, tá? E como trouxe o Rafael Emiliano, o Eduardo Duran, o empresário do Caio Paulista, que fez aquela sacanagem lá com o São Paulo, né, cara, naquela confusão lá de São Paulo, Fluminense, Palmeiras, naquela confusão lá, o Eduardo Duran foi um dos principais responsáveis por essa bagunça, por essa reviravolta que teve pelo Palmeiras, e agora o bonitão aí se aproximando do São Paulo e oferecendo o Jorge, lateral esquerdo, para o São Paulo, tá? Mas o São Paulo recusou, o São Paulo não quis aí o Jorge não, e acho perfeitamente, tá? Primeiro porque o jogador, na minha opinião, não agregaria muita coisa no São Paulo. Ele é bom jogador, tem qualidade, mas ele não joga bola há muito tempo, meu irmão, há muito tempo. A última vez que eu vi o Jorge jogar bem foi no Flamengo, lá no início da carreira dele. Lá ele jogava bem, jogava muito, depois foi pra Europa e tudo mais. Aí o que acontece? No Santos ele nem jogava, cara, tava nem inscrito no Paulistão, tava completamente escanteado que ele tava, né? E no Palmeiras aí, tava também no Palmeiras, aí foi pro Santos, continuou escanteado e voltou pro Palmeiras, o Palmeiras já rescindiu o contrato dele, tá? Então é um jogador que ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Eu tava assistindo ontem o Energia 97 e o Ademir Quintino, né, que é santista, né, jornalista, todo mundo conhece ele. Ele, irmão, sabe tudo, super bem informado de Santos. E ele falou que o Jorge não conseguia emagrecer, tá? Foi o que o Ademir Quintino falou, tá? O Jorge não consegue emagrecer. Foi o que ele falou, tá? Então, isso é um ponto importante.
tá? A parte física que ele tem lesão recorrente. Irmão, tipo assim, não dá pra trazer o Jorge e ainda bem que o São Paulo recusou aí. Fora também que esse empresário Eduardo Duran também, não tem que fazer mais negócio que esse cara aí também não, tá? O único jogador que ele tinha no São Paulo era o Caio Paulista e foi embora, tá? Então, irmão, quando esse cara vir querer fazer negócio com o São Paulo, já manda embora. Já. Vai pra outro clube, vai lá pro Palmeiras, oferecer pro Palmeiras, como vocês fizeram com o Caio Paulista aí. Tinha feito um acordo com o São Paulo, verbal, e depois foi lá e virou as costas, não atendeu mais o São Paulo e levou o cara pro Palmeiras. E agora vem aí, tentando pôr o jogo, vai levar pro Palmeiras, mano. Vai lá pro Palmeiras. Ah, pô, outro time aí, pro São Paulo não, tá? Pra mim, o São Paulo faz mais do que certo, tá, rapaziada? Se inscreve no canal, meu querido, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.